porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje nós vamos explorar alguns conceitos que têm a ver com como receber e aceitar. Então, especialmente quando ele está nesse contexto de restituição. Então a gente está passando por um momento aí, né, que aconteceu nas últimas semanas, a restituição do imposto de renda, né? Então você sabe que para você ter direito, você tem que cumprir deveres e fazer também obrigações relacionadas a esse tipo de tratativa, né? Perante aí realmente a exposição dos teus bens, declaração e tudo mais. E o que significa receber de volta o que foi perdido? Então ele tem a ver com aceitar também as novas responsabilidades que vêm com isso. Então nós vamos refletir à luz da palavra hoje sobre os direitos, deveres dos cristãos, principalmente nos princípios, né, que envolve honra e que a gente aplica em várias situações. Então a honra, ela é tanto dada quanto recebida, e ela é fundamental para que você seja íntegro aí para receber todas as bênçãos que Deus tem para nós, né? E ao refletir nesses conceitos aí de receber e aceitar, principalmente nesse conceito que a gente falou de restituição, a gente, além de explorar esses deveres, né, a gente vai explorar também a justiça de Deus, né? Que como Cristo ele foi feito pecado para que nós fôssemos justificados. Então nós vamos compreender de como Cristo, né, nós podemos ser curados da doença, ser enriquecidos, né, em meio à pobreza e prósperos em meio à miséria, né? Então a prosperidade é o quê? A prosperidade verdadeira, ela é quando nós temos todos os recursos necessários para cumprir o nosso propósito aqui na terra, né? E aí a gente trouxe alguns textos bíblicos para estudar, e aí a gente fez algumas anotações aqui também para estudar quais são os tipos de pobreza, né? De que maneira que a gente pode ser restituído, mas o que a gente vai ser restituído? Quais são, né? Na justiça, onde que tem ali, né? Quais são os nossos direitos, segundo a aplicação da nossa fé, do que nós fomos restituídos, então os direitos e deveres ali, e as primícias que tem a ver com aceitar e receber. Então a gente vai contextualizar tudo isso aí para a gente poder falar e declarar hoje pelo nosso devocional do dia. Quais são os tipos de pobreza e de como que ela se manifesta em nossa vida? Então anotei 4 aqui dentro desse estudo devocional para que a gente possa refletir e realmente a gente ser restituído, né? Então quando a gente fala de pobreza, existe a física, mental, espiritual e material, tá? Na física, a melhor definição dela é a condição de doença, né? Então tanto a fragilidade da nossa imunidade ou fragilidade física mesmo, né? Então a doença mesmo que é um impedimento. Então ela está atrelada a uma enfermidade que normalmente ela limita a qualidade de vida e a capacidade de trabalho. Então com isso ela traz realmente uma pobreza, né? Então nós devemos o quê? Buscar a cura em Deus, um bem-estar físico, e confiando em Deus que Ele é o nosso curador, que Deus ele cura, batiza, salva, né? Então em Cristo nós somos livres, né, da doença, da morte, do pecado. Então esse tipo de pobreza é o que Deus quer restituir, no lugar da pobreza nos trazer a saúde íntegra, né? Inclusive não só na física, mas na mental também. E na mental a gente tem essa condição de limitação que é o sofrimento mental, tanto que as armas lá de Efésios, ele fala, né, revestir-vos, né, do capacete, né, que é a blindagem da nossa mente. Então muitas vezes a gente está atrelado aí à depressão, à ansiedade, à falta de paz mental. Então tudo isso faz com que a gente tenha um atrapalho, né? A nossa mente está conturbada, faz com que a gente tenha várias limitações. E a mente é um campo de batalha, né? Então nós devemos o quê? Renovar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Então a própria palavra diz, né, que Cristo nos dá a paz que excede todo entendimento. E aí onde fala que buscai-nos, né, renovação da nossa mente, né, que tem vários textos bíblicos que fala que a gente, quando nós temos nós nascemos de novo, nós recebemos a mente de Cristo. E aí a gente pode combater, né, essa pobreza mental, buscando aí o entendimento aí dentro do que da palavra de Deus diz que nós somos, temos e podemos. E aí existe a pobreza
pobreza espiritual. Mas o que é se você ser pobre de espírito? É você ter falta de conhecimento em Deus, né? Uma vida espiritual vibrante, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo. Então aquele sentimento de vazio espiritual que nos traz esse afastamento de Deus. Então nós devemos buscar o quê? A presença de Deus e cultivar uma vida de oração, devoção, uma vida de jejum, uma vida de renúncias, né? E atrelado à riqueza, à pobreza espiritual, também tem a pobreza material, que é a falta de recursos financeiros materiais, que é a dificuldade econômica, desemprego, situações, né, que são socioeconômicas, são culturais, a maneira como a gente é afetado, né, o ambiente que a gente nasceu, onde a gente permanece ao longo do tempo, né? Então Deus, ele promete suprir as nossas necessidades. Então ele nos chama a ser generosos também com o próximo. Então, em várias reflexões, quando a gente fala sobre a aplicação na prática ali, colocando também princípios de honra, né? A pergunta que eu faço para você é como nós podemos receber e aceitar essa restituição de Deus, né, no nosso coração, e de que maneira que ele pode influenciar nossa capacidade de receber essas bênçãos de Deus. Realmente cumprir aqui a obra de justificação, a obra de substituição que Cristo fez, né? Que ele se fez doença para que nós fôssemos curados, ele se fez pobreza para que nós fôssemos ricos e abundantes, e ele se fez de miséria, né, para que nós fôssemos prósperos, né, para que a gente consiga cumprir o nosso chamado aí naquilo que Deus tem preparado para todos nós, né? E ao longo do processo que a gente vai estudando aqui na palavra, a gente tem ali, né, que é o primeiro texto, quando a gente fala de justificação, ele está lá em Coríntios, que fala aqui 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? E o livro, especificamente, quando a gente fala de restituição, está lá em Joel 2:25, que ele explica exatamente sobre a obra de restituição, né? Que fala, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, e o meu grande exército que enviarei contra vós. Então aqui uma palavra profética, na verdade, de restituição, né? E em Provérbios, conforme a gente já tem meditado em várias devocionais, né? Que no capítulo 3, do versículo 9, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de todos os teus frutos, e serão cheios os teus celeiros, a abundância aos teus lagares transbordarão de vinho. Então aqui ele está atrelado às primícias. E aí a gente fez um estudo aí que a gente vai estar conversando na sequência. E essa obra de justificação de Deus, né, ela é uma ação de Deus de declarar aqueles que pela fé aceitam o sacrifício de Cristo, ou seja, a obra que ele fez, ele concluiu. Então ele já perdoou os pecados que até nós nem cometemos a ele. Então a única condição é que nós estejamos com o nosso coração de confessar a Deus, para que ele, na sua infinita graça e misericórdia, nós sejamos sempre perdoados, né? E em Coríntios 5:21 que fala, né, que é exatamente sobre isso, que Cristo, ele foi feito pecado para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E a justificação, que a gente fala do pecado, da doença, da pobreza, ela tem uma condição, né? Então todos que foram pecados, né, todos que pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Então Deus nos deu, Cristo nos deu a solução, que ele levou sobre si mesmo todos os nossos pecados, né? Então proporcionando essa justificação. Então em Romanos 3:23 ele fala: porque todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo. Na questão da doença, né? Então essa condição de enfermidade que a gente fala que aflige a todos, que a gente já comentou, a solução é que pelas feridas de Cristo nós somos curados. E em Isaías 53:5 fala, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então essa é uma promessa de Deus para que a gente tome posse dessa restituição, né? Da pobreza, que é essa falta de recursos materiais. Solução em Cristo. Ele se fez pobre para que no meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Qual é a palavra? Coríntios 8:9, que fala: porque conheçam a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre pelo amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos.
da miséria. Deus nos justificou da miséria, condição, que é o estado dessa extrema necessidade, né? Dessa falta. E a solução é o quê? A gente achar uma vida próspera em todos os aspectos. E a referência, o fundamento da palavra está lá em Filipenses 4,19, que fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Então, Jacques, beleza, mas agora eu entendi então que eu sou justificado disso. Como que eu acesso? Então, existe só um pequeno questão ali, que quando a gente fala entre receber e aceitar, são situações, são condições, né? Então, primeiro, para mim, receber o imposto de renda, que eu comecei falando ali como um exemplo prático, todo mundo que já teve a oportunidade de fazer, primeiro eu tenho que concordar com os aspectos, né? Então, primeiro eu tenho que cumprir meus deveres, meus direitos, e no mundo físico nós temos obrigações. No mundo espiritual nós temos o livre-arbítrio, né? Mas existem princípios de legalidade espiritual que nos dão aí, né? Quando a gente aplica os direitos e deveres, nós somos recompensados. Então, no mundo físico, primeiro eu tenho que aceitar para receber. No mundo espiritual, primeiro eu tenho que... Cristo, né, como fala, né, que muitos confundem lá, né? Cristo te recebe do jeito que você está. Porém, Ele não te aceita do jeito que você está. Então, aceitar, existe uma condição, uma submissão a uma autoridade e principalmente, né, que a gente fala, uma renúncia. Você seguir os princípios, com certeza ter o arrependimento de algumas situações para que você receba. Então a reflexão é justamente sobre esse ponto, né? Como nós podemos receber e aceitar essa restituição de Deus? Com um coração honrado, né? O que é a honra para você? De que maneira a honra ela influencia a nossa capacidade de receber as bênçãos de Deus? Então, dentro das reflexões que a gente vai conversar, eu espero que esteja fazendo sentido para você, o que você precisa receber de volta que foi perdido na sua vida, né? Como que você pode aceitar essas responsabilidades e essa mudança que vem com essa restituição, e de que maneira que a gente pode honrar a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Sobre justiça própria e justiça de Deus, o ponto-chave que a justiça de Deus hoje, pela obra de substituição, nós somos livres, né, da doença, da pobreza e da miséria. E Cristo, com sua obra de substituição, né, Ele se fez pecado para que nós fôssemos justificados. Então, nossa justiça de Deus, ela está embasada nesses aspectos, né? Então, quando nós somos livres da morte, do pecado, da doença e da pobreza, essa justiça, ela traz para nós restituição, desde que nós fizéssemos aqui, né, aplicássemos um princípio de honra a Deus. E honrar a Deus, ela tem a ver com as nossas primícias, que é o que está escrito lá em Provérbios, que a gente meditou aqui. Honre a Deus com os teus bens, com as tuas primícias, dos teus frutos, e serão cheios os teus celeiros. Então, as primícias de Deus é tudo aquilo que é a primeira parte. Eu estava lendo um livro sobre isso, numa viagem que eu fiz agora em São Paulo, estava meditando, não concluí ele ainda, mas ele fala muito sobre essa questão, né? Então, primícias está ligado diretamente também ao dízimo, né? Então, tem muitas peculiaridades relacionadas a isso, né? Então, na obediência de Deus, mas existem princípios universais ali que Deus deixou tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que falam de você honrar a Deus, né? De todo o teu coração, com todo o teu entendimento, para que realmente a gente possa ser recompensado, né? Ou ser restituído. Então, eu não sei o que você perdeu, de que maneira que o inimigo ou o gafanhoto aí entrou nas tuas finanças, no teu casamento, nos teus relacionamentos, mas Deus tem uma promessa clara nesse devocional de hoje, né? Que quando a gente aceita e quando a gente recebe, né, isso de volta, essa restituição, a gente começa a viver uma vida de abundância aí, realmente de que maneira que a gente consegue influenciar, né, essa capacidade de receber as bênçãos de Deus, também aí sendo bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu espero que possa fazer sentido essa palavra que a gente meditou hoje, e a gente vai orar, declarar hoje com base nesses fundamentos bíblicos, nessa verdade bíblica, à luz dessa palavra que nós estudamos hoje. Fez sentido para você? Bora restituir aquilo que o gafanhoto comeu, né? Bora honrar a Deus aí, aceitar e realmente fazer
receber todas as promessas aí que Cristo já deixou pago lá na cruz, né? Então, hashtag tá pago, né? Ó, hashtag tá pago. Cristo já fez o pagamento, então a gente precisa receber Cristo nas nossas vidas e aceitar as condições que envolvem aí as renúncias de Deus, confessar os nossos pecados e começar uma vida de transformação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela obra redentora, a obra de substituição, Pai, que Tu fizeste na cruz, Pai, nos dando a legalidade, Senhor, nos dando o decreto, Pai, necessário para que nós possamos combater com as verdades bíblicas, Senhor, toda a restituição que já está em nosso nome, Pai, aonde nós devemos acessar esse ambiente de restituição, aonde nós possamos tomar posse, Senhor, se apropriar, ó Pai, de todos os direitos, Pai, e também os deveres, ó Pai, que estão atrelados, Pai, as responsabilidades que estão atreladas, Pai, a essa condição espiritual, Senhor. Então nós queremos, ó Pai, que essa obra de justificação, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos livraste, Senhor, na cruz do madeiro, Pai, nos fazendo, Pai, realmente, Pai, pecado, morte, doença, pobreza, para que nós tivéssemos acesso, Pai, nesse tempo, Senhor, à Tua graça redentora, Pai. Então a minha oração, Pai, o meu agradecimento, Pai, é para que as promessas de restituição, Senhor, e a Tua fidelidade, Pai, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a receber, a aceitar, Pai, tudo que o Senhor tens para nós, Senhor. Que o nosso coração, Pai, possa estar, ó Pai, cheio de honra, Pai. Que nós possamos ter o reconhecimento, mais o investimento, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com os Teus princípios, Pai, cumprindo todos os nossos deveres, honrando a Ti, Senhor, honrando aos outros, nossos irmãos, Pai, possam ver um bom testemunho, Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas ações, Pai. Então eu declaro, Pai, que eu recebo, que eu aceito tudo que Deus tem para mim com honra, e eu cumprirei os deveres e viverei de acordo com os princípios de Deus, Senhor, honrando a Ele todas as minhas ações. Então assim eu declaro, profetizo sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, estão declarando pela fé neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente aí. Mova-se. Um ótimo dia para você. Restitui.